Corpo foi fundada por 3 biólogos que se conheceram durante o doutorado na Universidade de São Paulo. Eu, Natácia, o Éder e a Mari. E na época a gente trabalhava com células tronco para comparar o sangue do cordão umbilical com o tecido do cordão umbilical. A gente publicou um paper de alto impacto internacional e começou a ter uma demanda de pacientes querendo guardar essas células na USP. E devido a essa demanda, a STEM Corp foi fundada. Hoje, além do banco de fazer o armazenamento das células tronco, coordenamos testes clínicos para viabilizar o uso das células tronco mesenquimais no Brasil para tratamento de várias doenças que já são feitas no exterior ou novas e não são feitas no Brasil ainda. Então a gente tem uma participação muito grande nessa parte de pesquisa clínica com células tronco mesenquimais. Eu gosto sempre de lembrar, pensando aí no conceito de células tronco, que são essas células, eu gosto sempre de lembrar que, na verdade, o nosso corpo todo, ele é formado por mais de 1 trilhão de células que estão organizadas para formar os nossos diferentes órgãos e tecidos. Então nós temos as células da pele, que promovem o revestimento do corpo, as células musculares, que promovem a movimentação do corpo, as células nervosas, que são nossos neurônios, que promovem a transmissão de impulsos nervosos. Então as células do nosso corpo são células que a gente chama de diferenciadas, porque elas já têm uma função específica. Por outro lado, as células tronco são células que são conhecidas como indiferenciadas, são células coringas aí, porque elas não têm uma função específica, mas é aí que está a grande característica delas, a grande vantagem, porque sob determinados estímulos a gente é capaz de transformar essa célula em qualquer outro tipo de célula diferenciada do nosso corpo e aí elas poderiam ser utilizadas para a regeneração de vários tecidos. Isso o conceito aí, a teoria de célula-tronco. Hoje em dia existem várias doenças que estão em fases bastante avançadas de pesquisas e já com resultados muito promissores. Então a gente tem as doenças autoimunes como diabetes tipo 1, a gente tem doenças e lesões esportivas, doenças de cartilagem, osteoartrite, a gente tem doenças pulmonares, doenças cardíacas, até doenças que podem levar também a degenerações crônicas e doenças que apresentam na velhice, como Alzheimer, doenças de Parkinson. Então todas essas séries de doenças já estão em estudos clínicos bastante avançados, com iminência já de registrar produtos ao redor do mundo. Hoje já existem protocolos também para utilizar essas células tronco para o rejuvenescimento e para uso estético também. Então essas células podem ser utilizadas em protocolos para retardar o envelhecimento, o aparecimento de rugas, marcas de expressão, calvície, queda capilar, e os protocolos vêm só aumentando a cada dia. Se a gente pensar que a gente envelhece por quê? À medida que a gente vai envelhecendo, as células do nosso corpo vão envelhecendo também. Então, pensando nisso, o melhor momento para armazenar a célula-tronco seria no parto, né? A célula-tronco do cordão umbilical, ela é considerada ainda uma célula-tronco adulta, mas é a célula mais jovem que o indivíduo poderia ter. Não sofreu influência de fator ambiental, tóxico ou qualquer outra coisa que poderia comprometer o seu potencial de célula-tronco. Então, é a célula mais jovem, mais 0 quilômetro que a gente tem no nosso corpo. A coleta da célula-tronco do cordão umbilical é feita durante o parto. E é importante saber que você não tem interferência nenhuma durante o parto para a coleta da célula-tronco mesenquimal, uma vez que o tecido coletado é o tecido do cordão umbilical, que é aquele que é cortado na hora do parto normalmente, que fica o clamp no umbigo do bebê. Então, simplesmente, em vez do médico pegar o cordão umbilical com a placenta e jogar no lixo, ele vai colocar esse cordão numa cuba estéril e vai entregar para uma enfermeira que a gente vai enviar para fazer a coleta. Então, é possível deixar esse cordão pulsando até o final para o bebê receber as células tronco do sangue do cordão umbilical. E também é possível fazer um parto sem nenhuma interferência, no caso da coleta das células tronco mesenquimais, porque é um material que seria descartado, então que vai ser retirado as células tronco para congelamento e uso futuro. A coleta é feita no consultório do dentista.
E a gente sempre pede que, uma vez que o dentinho de leite fique mole, que a mãe tente fazer essa coleta no dentista, porque o sucesso na obtenção das células-tronco da polpa do dente é maior. Mas se a mãe optar por fazer pelo dente decíduo, a gente também pode fazer, que é o dente que vai cair naturalmente, mas nesse caso o sucesso é menor e a gente tem que sempre avisar que nós vamos tentar fazer a retirada das células-tronco da polpa do dente, mas talvez não funcione e a gente tem que tentar uma segunda vez de um outro dente. Então, todo dente a gente sempre fala para ir para o dentista primeiro e também, se for no caso de um siso ou um outro dente que tenha polpa de dente, também conseguimos tirar célula-tronco. No caso da gordura, a coleta pode ser feita de diferentes maneiras. Uma lipoaspiração, por exemplo, você pode ter uma quantidade grande, se for fazer uma lipoaspiração já é um bom motivo para você guardar as células-tronco ainda jovens, né, que é as células que você tem hoje. E também, se você quiser guardar a célula-tronco numa cirurgia que vá ser feita para que vá abrir a pele e você consiga pegar gordura subcutânea, conseguimos tirar de um pedaço muito pequeno e também de um punch, por exemplo, um procedimento feito num consultório de um dermatologista ou de um cirurgião plástico, só para o fim de guardar células-tronco. Depois que o material chega para a Stencorp, o material coletado, a gente dá o início ao processamento para isolamento das células-tronco e o passo seguinte seria congelar essas células-tronco a baixas temperaturas. Então aqui a gente tem o nosso laboratório de criopreservação, onde essas células ficam armazenadas a baixas temperaturas. A vantagem de se armazenar as células-tronco com esse processo de criopreservação é que você mantém as células-tronco paradas no tempo. As células-tronco, quando a gente deixa no nosso corpo, elas vão envelhecendo como qualquer outro tipo de células. A melhor maneira de se armazenar as células-tronco seria nesses tanques a menos 196 graus, porque você vai preservar todas as propriedades delas e manter as suas células o mais jovens possível para utilizar em protocolos terapêuticos futuros. Quando você for usar as células-tronco armazenadas, tudo vai depender da aplicação e da urgência que você tem em utilizar. Nós congelamos células suficientes para serem utilizadas várias vezes, porque essas células são capazes de multiplicar em laboratório e nós temos essa know-how e essa estrutura para fazer isso aqui na Stencorp. Mas a urgência é muito importante, porque se você precisar dessas células do dia para a noite, nós vamos ter que descongelar um número maior de células para entregar na quantidade necessária. Então eu vou ter que descongelar mais tubos para entregar uma quantidade X, se for urgente, que quando não for urgente, puder esperar, por exemplo, 2 semanas, nós conseguimos descongelar menos células, crescer essas células para entregar e ainda recongelar para recompor o estoque. O diferencial da Stencorp é a equipe da Stencorp. Na verdade, a Stencorp, a estrutura pode ser feita em qualquer lugar, mas a nossa equipe tem anos de pesquisa e foram pioneiros na célula-tronco mesenquimal no Brasil e no mundo. Temos trabalhos publicados internacionalmente, né? Trabalhamos com isso há muito tempo. E por mais que a gente fale, existem outras pessoas que trabalham no mercado, boas existem, mas nós estamos hoje trabalhando também com os maiores centros de pesquisa e hospitais de São Paulo e do Brasil para poder oferecer, então, um produto que você possa utilizar. Não adianta você guardar a célula-tronco e não ter a capacidade de usar ela no futuro. Não só a ciência, mas a classe médica tem mostrado é que a célula-tronco ela vai ser aí mesmo a terapia, a medicina do futuro, né? Ela vai trazer aí um potencial regenerativo muito importante para o tratamento de diversas doenças. E daí até toda a parte regulatória vem acompanhando esses avanços. Tanto é que a gente vê aqui no Brasil também resoluções da Anvisa e dos órgãos que regulamentam a pesquisa aqui, trazendo essas novidades para que a gente possa trabalhar e gerar produtos e que isso venha a ser utilizado na rotina aí médica e clínica. Então, com certeza vai ser a medicina do futuro.